Momento do Discipulado. Quem impõe autoridade também consegue resultados, mas não é o que Deus quer. Eu quero focalizar esse aspecto, a diferença entre mandar, impor, ser chefe e ser líder. Líder, a palavra vem do inglês, aquele que conduz alguém, e é o que o Senhor quer que a gente seja, e a exortação da Bíblia para os que são chamados pelo Senhor. Veja bem, os que são chamados pelo Senhor podem trabalhar de diversas maneiras para o Senhor. Uma delas é de forma autoritária, impondo e querendo controlar a vida das pessoas. Outra é procurando ser um coach, um ajudador, ser um amigo, um líder para aquela pessoa pelo amor. O apóstolo Pedro traz lá em a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, essa exortação. Eu rogo aos presbíteros, a palavra quer dizer ancião, no sentido de líderes. Eu, que sou presbítero como eles também, eu rogo que vocês pastoreiem o rebanho do Senhor, não como dominadores, mas dando exemplo, como agrada a Deus. Pelo exemplo, respeitando a individualidade de cada pessoa, o livre-arbítrio, e não querendo uniformizar os irmãos. Há líderes que, para conseguirem liderar muita gente, eles enquadram os irmãos como um grupo militar. Eles querem que todos sejam iguais. Todos vão ter que aprender a mesma coisa, obedecer a mesma coisa, todos vão ser do mesmo jeito. Mas acontece que com Deus não é assim. Como num corpo humano, nenhum membro é igual ao outro. Nós temos 5 dedos na mão, mas o dedo mindinho não é igual ao polegar. Cada dedo é diferente. Cada órgão no corpo humano é diferente do outro. Uma mão é a direita, outra é a esquerda. Funções diferentes. No corpo de Cristo, o apóstolo Paulo trata bem disso em 1 Coríntios 12, também em Romanos 12. O corpo tem muitos membros, cada um tem uma função diferente, mas são membros do mesmo corpo. Não são para ser igualados. E há igrejas que botam todo mundo junto, e eu sou um crítico dessa disposição de cadeira das igrejas. Eu acho que não deveria ser assim. A gente deveria sentar em volta, grupos pequenos, formando um círculo para que haja mais liberdade de participação e uns possam olhar a cara dos outros. Mas as grandes igrejas caminham no sentido inverso. As cadeiras são colocadas uma atrás das outras, para o da frente não olhar para o de trás e o de trás não poder olhar o rosto do da frente, só pode olhar a cabeça por trás. Todos assim, somente olhando para frente. Aí, lá na frente, o púlpito tem que ficar mais alto para todos poderem olhar. E algumas igrejas ainda avançam e vão pintar as paredes de preto para que diminua a claridade do ambiente e ninguém fique olhando para o outro. Só pode olhar aqui para frente. O clímax dessa ideia de autoritarismo. Culto é aqui. Eu me lembro daquele bispo famoso no Brasil, Roberto Macalester, que dizia aí, nada de irmão e visitar irmão. A igreja é aqui, sou eu aqui, a bênção de Deus é aqui comigo. Era mais ou menos assim que ele dizia. E isto é a maior parte do ambiente evangélico. Auditórios onde a pessoa só pode assistir. Não pode participar, não pode falar, não pode conversar com outro. De fato, uma reunião com muita gente não dá para ficar batendo papo, conversando um com o outro. Mas a verdadeira igreja é pequena,
a pequena reunião, pequeno grupo, onde todos podem viver o cristianismo uns com os outros, e não só a grande reunião, onde só assiste religião. Isto não é ser igreja. Preste atenção, só assiste grandes reuniões não vive a vida cristã. Assistir grandes reuniões, isso pode ser útil em alguma coisa, como pode ser muito detrimental também e prejudicial à vida espiritual. Isso não é a vida cristã. Mas para muita gente, eles se contentam em se dizer membros de uma igreja onde eles assistem sem compromisso de vez em quando às grandes reuniões. Eu vou alertar, isso não é viver a vida cristã. No dia do arrebatamento, muitos vão ser surpreendidos negativamente. Vai ser triste. Eu quero focalizar isso, tem que participar, tem que conhecer uns aos outros e nós precisamos entender isso para que caminhemos nessa direção. Os líderes têm que conhecer a vida de cada um dos liderados e não igualar. Todos aqui vão ser iguais, fazer a mesma coisa. Esse é um regime militar. O mesmo uniforme, mesmo passo, ordem unida para treinar o passo. No ambiente militar, isso tem o seu propósito, mas na igreja, não. Cada um é diferente do outro, deve ser valorizado, a sua individualidade deve ser respeitada, a sua espontaneidade tem grande valor para com Deus, e Deus quer a participação de cada membro no corpo. Se todos os membros do corpo fossem olho, onde estaria o ouvido ou a boca? Não é isso que Deus quer, que todos sejam olho. Algumas igrejas pregam isso. Olha, existem membros que são menos importantes, tipo o dedinho do pé. Então você seja olho, o outro também. Todos sejam olhos, porque são membros muito importantes do corpo. Não é isso que Deus quer. Tem que ser respeitada a individualidade e o chamado de cada pessoa, que precisa ser amada, participar, precisa ser valorizada. Isso é o que a gente está a construir, a edificar dia a dia, semana a semana. O líder vai conhecer a vida de cada um dos liderados, visitá-los, conversar com eles, amá-los e não impor. É muito comum, eu lidero um grupo de 10 ou de 20 pessoas e todos vão ter que aprender. A lição hoje é a seguinte: eu falo isso, a Bíblia diz isso, tá bem, tá tudo certo, todos aprenderam. É mais ou menos assim que se faz na maior parte das igrejas evangélicas e das reuniões, mas não é o que Deus quer. Deus quer que cada pessoa seja acompanhada. O líder é aquele que valoriza cada um dos liderados, tem contato com eles a semana inteira para acompanhar, para saber como está indo aquele liderado e ajudá-lo pelo exemplo, pelo amor, e não impor coisas e exigir reunião. A reunião é o ponto importante ali. Ninguém pode faltar à reunião, porque na reunião eu vou dizer isso. Isso é a postura de um chefe autoritário e não de um líder amoroso. O líder amoroso ama a pessoa mesmo quando ela falta à reunião e vai procurar saber, vai visitá-la, vai acompanhá-la. Isso é o que Deus quer que cada um seja. Mas todos os cristãos são chamados para serem líderes. Hoje você recebe, começa, e amanhã você tem que liderar outros. Nós não vamos ficar a vida inteira sendo discipulados. Nós não vamos ficar a vida inteira como crianças na escola do primário. Nós temos que crescer. Em algum momento, pelo tempo decorrido, você já devia ser mestre. Você não é mais um discípulo, você agora é um mestre. Mesmo que você seja humilde como mestre e reconheça que precisa continuar aprendendo, mas você já vai ser responsável por outros. Mas há um modelo nas igrejas evangélicas que é rolha de garrafa, tampa de panela de pressão,
tem que tampar tudo para não dar muita liberdade aos irmãos de terem ideias. Cada um tem que obedecer. Essa é uma ideia, ministério de rolha de garrafa. O líder está ali para rolhar a garrafa e não deixar pessoas terem individualidade. Não é assim que Deus quer. Deus quer que valorizemos cada pessoa com amor, empurrando cada pessoa também para crescer e para trabalhar para o Senhor e desenvolver a sua capacidade de liderança para liderar outros também e não ficar estagnados ali com a garrafa arrolhada a vida inteira. Não é esse modelo que Deus quer, a mesmice. Não pode ficar 3, 4, 5 anos do mesmo jeito. Tem que haver crescimento, modificação. A pessoa tem que liderar outros. Não é para ficar 3, 4, 5 anos do mesmo jeito. Muito menos 10 ou 20 anos. Entenda isso, porque Deus quer que você caminhe nessa direção para crescer, ser líder e liderar outros também.